No melhor estilo das histórias registradas em todo esse livro de Gênesis, hoje temos mais uma reflexão para impactar nossas vidas. Então já convido você a se acomodar de um jeitinho mais confortável na sua cadeira, porque lá vem bomba. Se prepare, abra o coração, ouça o que o Senhor tem a trabalhar com você. E aí, nesse momento que você já se acomodou, já foi avisado, agora eu te convido a fazer um exercício. Imagine-se em uma cena familiar, cheia de dramas, intrigas e reviravoltas. Não, a gente não está falando de novela, a gente não está falando de série famosa, mas de um relato muito antigo, repleto de personagens que são complexos e uma trama que poderia facilmente rivalizar com os melhores enredos. Estamos falando de Gênesis capítulo 27, um capítulo da Bíblia que não só nos ensina sobre a dinâmica familiar, mas também sobre o poder das narrativas e da soberania de Deus. Hoje mergulharemos nessa história cheia de surpresas, cheia de lições profundas. Então prepare-se para descobrir como 4 narrativas extremamente conflitantes, colidem em um único evento que revela muito mais sobre nós mesmos e sobre como tentamos com frequência dar uma ajudinha para Deus no que Ele já está fazendo em nosso favor, o que muitas vezes acaba atrapalhando todo o processo. Está pronto para desvendar o mistério por trás disso? Descobrir quais são essas intrigantes histórias bíblicas? Então vamos lá, Gênesis capítulo 27. Eu vou lendo alguns versículos e eu vou te convidar a saltar alguns deles só para a gente ganhar tempo, ok? Primeiro, Gênesis 27, do versículo 1 ao 4, onde a gente vai conhecer o plano de Isaac para abençoar Esaú, ok? Versículo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Mas é nesse momento que ele acabou de conversar com o filho primogênito ali, querendo abençoar o filho primogênito, para que ele assuma a liderança da família, que Rebeca, a esposa de Isaac, ouve essa história acontecendo. E ela também quer participar da história. Ela entra com o seu próprio plano em ação. Ela vai dar o jeitinho dela para abençoar Jacó e não Esaú. Acompanha comigo, versículos 6 ao 10. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Agora, meu irmão, minha irmã, é uma corrida contra o tempo. Quem vai chegar primeiro para receber essa bênção? Esaú, que foi lá ter que caçar, buscar a caça, acertar a caça, trazer para resolver tudo isso como o pai queria? Ou Jacó, que tinha tudo ali, extremamente fácil, acessível, muito rápido de resolver? Pulamos agora para Gênesis, versículos 18 ao 19, onde a gente vai ver a atuação brilhante. Você acha que é hoje que tem escola de teatro? Olha essa atuação brilhante de Jacó para enganar seu pai Isaac. Versículo 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac percebe que tem algo estranho. Lembrando que os 2 irmãos eram gêmeos, então essa coisa da voz ser mais parecida é muito provável.
ele percebe, mesmo assim, pai e mãe, né, tem aquele feeling especial para identificar. São anos de prática, briga com um, briga com outro. Mas, como tudo está dentro dos conformes, e ele falou quando ele estava sozinho com Esaú, ele segue o seu plano para resolver aquela questão o mais rápido possível. E é aí que a trama se complica. Acompanha comigo agora do versículo 27 ao 30, onde a gente vê a bênção e a derrota de Esaú. 27. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. O golpe já tinha dado certo. Já colou, já entregou, já recebeu a bênção, está resolvido. Mas agora tem que lidar com Esaú. Que Esaú não contava com nada disso acontecendo. E o que sobra para Esaú? Versículos 38 ao 43. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai, Isaque, respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de te matar. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. E aqui termina nossos versículos de referência nessa manhã. Inclusive, a nossa história de hoje seguirá no próximo domingo, no capítulo 28. Mas hoje, vamos explorar o poder das narrativas através da história de Gênesis 27. Porque essa passagem não é apenas uma narrativa antiga, mas uma janela para entendermos como tentamos moldar nossas vidas, como tentamos o tempo inteiro interferir no plano de Deus. Muitas vezes sem percebermos que Ele já tem a melhor saída para todos nós. Mas ainda assim, se eu posso dar um jeitinho, uma forcinha para Deus acelerar as coisas, por que não? Primeiro, precisamos atentar para as 4 narrativas que estão por trás dessa história, que vai dar muito problema no capítulo 28. Ponto 1, anota aí para a sua discussão, lá nos nossos núcleos. As 4 narrativas conflitantes. Gênesis nos apresenta, então, 4 perspectivas, 4 pontos de vista da mesma história. A primeira que a gente pode pensar é a perspectiva de Isaque, que acreditava que Esaú, seu filho primogênito, deveria receber a bênção lá do patriarca, devido à sua posição de nascimento. Era direito dele. Ele nasceu, é o mais velho, é o primeiro. É o que está dito, que o primeiro, o primogênito, tem que arcar com toda a responsabilidade da família. Ele assume todos os bens do pai. Então, Isaque está só seguindo o rito que já era cumprido desde sempre. E aí surge a segunda narrativa. Porque Rebeca, a mãe, já pensava diferente. Ela via Jacó como o escolhido para receber aquela bênção, acreditando que ele seria líder melhor para a família do que Esaú. E ela não estava tirando isso do próprio coração ou da própria cabeça. Existia uma profecia sobre isso, e a gente vai falar mais à frente. Tem também a posição de Esaú, que por sua vez esperava receber a bênção por direito, já que ele é o primeiro. É incontestável, todo mundo viu. Então, se ele nasceu primeiro,
é dele, não tem discussão. E quando ele perde essa bênção, ele se sente totalmente traído, ao ponto de querer matar o próprio irmão, que não tinha o direito de roubar dele a bênção. E por último, a gente vai ter a narrativa de Jacó, que tentou enganar seu pai para obter a bênção que estava destinada ao seu irmão, mostrando como ele próprio tentava dar o seu jeitinho também para fazer as coisas acontecerem. Lembrando que Deus mesmo já tinha falado sobre as relações entre esses dois irmãos. Antes de nascer, o Senhor já tinha falado que ia haver conflito entre os dois, mesmo sendo gêmeos. Olha o que é revelado lá no capítulo 25 de Gênesis, versículos 21 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro da barriga dela, pelo que disse, por que está acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor mais uma vez. Versículo 23, disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Versículo 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. A criança já era um problema desde o nascimento. Está vendo? Já dava indícios ali. Complicado. 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Deus já tinha cantado a pedra. Vai ter problema. O que vem pela frente vai ser difícil. Então, por que será que todo mundo estava tentando dar um jeitinho, já que já estava anunciado? E assim a gente precisa refletir sobre uma segunda questão do nosso texto. Segundo ponto, a soberania de Deus e as nossas intervenções. Apesar de várias tentativas humanas de controlar e influenciar os eventos, Deus já tinha o melhor pré-estabelecido. Ele havia profetizado desde o ventre de Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo, indicando a sua soberania nessa situação. Os dois não tinham nem desenvolvido nada, meu irmão. Você pode mas personalidade é biológico. Mas tinha não sei... Deus já tinha avisado como ia ser e o que ia acontecer. Agora era uma questão de tentar confiar em Deus, apesar desse prenúncio do que viria. No entanto, cada personagem tenta, à sua maneira, ajudar Deus a cumprir os seus planos, o que vai gerando cada vez mais conflito, cada vez mais decepção, cada vez mais dor. Muito de toda essa confusão que vai percorrer dos capítulos 28 até o capítulo 33 desse livro de Gênesis, que podia facilmente ter sido evitada. E talvez você esteja pensando, que absurdo, Felipe. Se Deus já tinha predito, como que podia ser? O que eles iam fazer? Não tinha nada. Ou ainda, Felipe, se Deus já tinha predito que ia ser assim, como esses homens que eram povo de Deus ousaram tentar fazer de outra forma? Isaque, ele entendia e ele confiava que Deus, todos os indícios que a gente tem no livro de Gênesis, são de que Isaque era um homem que confiava em Deus. Ele entendia que Deus cumpriria a sua vontade. Apesar de Deus ter apresentado a vontade dele para os seus filhos, ele gostava mais de Esaú. E ele achou que ele tinha o direito de fazer o que ele queria. Isso porque ele acreditava que Esaú seria a melhor opção para sua família. Rebeca quis dar o seu jeito, apesar de Deus já ter revelado lá que Jacó seria o senhor sobre essa casa, que o irmão serviria. Então ela achou, agora eu sou a enviada de Deus para resolver a situação na minha casa. Eu vou usar aqui a minha manipulação para fazer o plano de Deus acontecer. Então, o seu gesto não era nada além de uma forcinha para cumprir o que Deus tinha anunciado. Jacó também deu o seu jeito. Afinal de contas, ele tem que agradar a mãe. A mãe cantou ali para ele, vai para aqui, faz isso aqui, você vai conseguir.
E quem não quer receber uma bênção especial de que vai ser abençoado em tudo que fizer, de que vai ser o líder da família? Poxa, é muita coisa boa num evento só. Mas ao mesmo tempo que ele confiava na bênção que seria recebida, morria de medo do irmão. Não queria ter que lidar com aquela dificuldade. E Esaú tinha se tornado tão arrogante, ele acreditava tanto que era seu direito a primogenitura, que além de ignorar a profecia que já tinha sido revelada, recebida lá pelos seus pais, além de ignorar, inclusive, o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 25, versículos 29 ao 34, que é onde ele vende a primogenitura dele por um prato de comida. É um cara tão arrogante que ele fala, cara, Deus vai me abençoar. Sabe aquele cara que diz, estou salvo, não preciso fazer mais nada? Então, Esaú, purinho. E aí eu preciso te perguntar, meu irmão, com qual dessas narrativas você se percebe mais parecido? Todas a seu jeito, só estavam vivendo as suas vidas enquanto povo de Deus. Todos queriam garantir o bem-estar da família. Ninguém aqui quer o mal da família, não. Todos querem o bem da família. E 3 deles, Isaac, Rebeca e Jacó, diretamente, ativamente, tentaram dar uma forcinha para Deus cumprir o seu plano. Só Esaú, que de fato não entrou nessa. Mas ele não entrou nessa, não era porque ele era bonzinho, não. Ele não entra porque não só não caiu, ele não entrou nessa, porque não estava tão certo de que nada tiraria o seu direito de primogenitura. E identificando, já que você fez respondeu essa pergunta, identifica que você é parecido com algum desses personagens, a gente precisa pensar não só como eles deveriam agir para acertar, mas também precisamos refletir em como poderíamos realmente agir enquanto cristãos, quando nós temos que tomar decisão e também nos apressamos para dar alguma forcinha para Deus. Porque talvez você venha vivendo a sua vida como se precisasse fazer algo para conquistar o favor de Deus. Como se você tivesse que provar para alguém que você de fato é cristão. Talvez você viva tentando dar o seu jeito para que muitas bênçãos aconteçam, o que acaba atrasando que algumas bênçãos cheguem até você. Ou talvez ainda, você só siga vivendo com Deus. Como você já deu a sua vida para Ele, se já entregou seu coração, agora é obrigação dele cuidar de você. Agora é Ele que tem que abrir a porta. Ele que tem que te abençoar. Estudar? Não. Treinar? Cuidar? Está tudo na mão de Deus. É Ele que vai resolver. Isso aí é com Ele agora. Mas nessa manhã, o Senhor nos lembra que apesar de características tão distintas, há espaço para todos nós em seu glorioso plano de salvação. Então hoje é dia de lembrar que existe um lugar para nós nesse plano. Nosso lugar definitivamente não é como Salvador. Não é algo que você vai fazer para garantir a sua salvação. Mas então como identificar, como então respeitar, como então aguardar maiores compreensões do nosso lugar no plano da salvação? Como viver isso? Quando estamos sempre tão ocupados, tão preocupados com o que precisa ser feito. Tá, Deus vai me abençoar, e o que eu tenho que fazer agora para Ele me abençoar? É orar? Me fala aí. É orar? Então vou orar. Mas assim que eu acabar de orar, já vem a bênção? Vamos então para o nosso terceiro ponto de reflexão. Confiança na providência divina. Esse aqui, se você vem acompanhando as histórias de Gênesis, você já nem aguenta mais falar desse negócio, né? Confiança na providência divina. Eu sei, a gente repete isso todo santo domingo, toda história que a gente perpassa, isso chega de alguma forma. Porque esse é ponto central em todas as histórias de Gênesis. Mas vamos tentar olhar especificamente para a nossa questão aqui. Pois nessa história, Deus usa até mesmo as falhas mais bizarras. Ele usa as interferências para cumprir seus propósitos soberanos. Ele vê além das limitações de cada personagem agindo ali. Ele entende os motivos particulares, mas ainda assim, apesar de cada um deles, Deus cumpre a sua promessa. Assim como na história de Jacó e Esaú,
Nossas próprias tentativas de manipular, as nossas tentativas de apressar, as nossas tentativas de ajudar a Deus no cumprimento dos seus planos, muitas vezes continuam nos levando para resultados, para eventos, para situações extremamente dolorosas, situações altamente inesperadas. Porque em vez de confiarmos na sabedoria divina, continuamos preferindo confiar na nossa sabedoria, que é limitada. Precisamos ou devemos depositar nossa confiança em Deus. Precisamos confiar na providência divina. Providência que sempre se cumprirá e sempre vai ser o melhor para você. Não o que você acha que é melhor para você, mas o que Deus tem de melhor para você. Mas tem um problema, porque muitas vezes isso vai ser fora do que você quer. Muitas vezes vai ser fora do tempo que você quer, fora dos contornos que você quer. Então, a gente precisa olhar para tudo o que aconteceu nessa história e tentar, de alguma forma, aplicar a nossa vida para não cair nesses mesmos erros. Então, devemos aprender a discernir entre os nossos desejos e o que é a vontade de Deus, buscando a orientação de Deus em todas as circunstâncias. Porque, meu irmão, minha irmã, o nosso desejo vai sempre ser apressar a bênção. Precisamos, então, deixar de lado essa vontade de ficar nos deixando levar por ondas teológicas. Precisamos colocar de lado aí essas propostas, essas receitas que você vai seguir e então vai ser mais abençoado. Se você fizer jejum de 40 dias e 40 noites, se você subir a montanha, entrar na arca com um casal de bichos de cada espécie e aguardar 40 dias de chuva, aí sim você vai ser abençoado. Chega de se deixar levar por um monte de profetadas vazias que nada mencionam na palavra de Deus. Deus nos deixou com livre acesso à sua palavra. Até quando a gente vai continuar inventando moda para evitar ir no que é básico, o que é simples e que está acessível? Até quando você pretende se enganar com os motivos vis do seu coração para não ter que ler a palavra? Fundamente seus desejos na palavra. Escolha a palavra como referência. Isso porque as nossas narrativas pessoais devem estar alinhadas com a narrativa maior, a narrativa da redenção, a narrativa de um plano maravilhoso da salvação. O que nos apresenta a verdadeira soberania de Deus sobre a vida de cada um de nós. Não estamos desgarrados. Você não é no grande tapete da salvação, você não é aquele fio solto assim, apontando para cima. Você está amarradinho com tudo que foi preparado. Então, meu irmão, minha irmã, é muito sério o que eu estou falando aqui, porque é possível que você tenha sonhos, é possível que você ouça profecias que se cumpram, é possível que você se dedique mais a Deus e você veja mais coisas acontecerem. Mas não são os sonhos, não são as profecias, não são buscas especiais e diferenciadas que vão fazer você entender quem Deus é. Só um simples investimento contínuo em ler a palavra de Deus pode fazer isso por você. Só a palavra de Deus tem o que é essencial para nós. Isso ainda não é tudo, porque mesmo conhecendo a palavra, ainda podemos nos deparar com situações em que a certeza é a única coisa que vai faltar. Porque quando você abre a palavra de Deus, lá não está escrito se você deve casar. Está escrito lá se você deve casar? Não. Até quando tem texto que fala de casamento, fala que é melhor nem casar. Como é que eu vou casar? E outra, decidi casar. Será que é essa pessoa aqui mesmo? E proposta de trabalho? Posso melhorar de vida? Posso dar esse passo? Será que Deus está comigo nesse momento? Mudo? Fico? Muitas vezes as nossas próprias narrativas vão só dificultar todo esse processo. Vão confundir a nossa cabeça e o nosso coração. O desespero vai bater. Ou mesmo as narrativas que você se habituou a ouvir ao longo da sua história, que foram repetidas e repetidas no seu ouvido. Como Esaú, que cresceu ouvindo que seria o líder da família, mesmo tudo já indicando que ele não seria.
Mas talvez sua realidade seja de ter ouvido muitas narrativas não boas, não positivas, não de que você ia longe, mas narrativas muito ruins. Sabe, aquela família que diz, não, esse aqui é muito burro. Esse aqui sempre foi esforçadinho. Aquela ali, não, ela sempre foi preguiçosa desse jeito. Sempre muito preguiçosa. Ou coisas do tipo, ele é assim mesmo, ela nunca vai mudar, ela sempre deu esses sinais, sempre foi. Quantas vezes a gente não repetiu, cresceu aceitando o que foi imposto a nós como uma verdade absoluta? Lembre-se que apenas Deus conhece a verdade absoluta sobre cada um de nós. Não importa o que disseram que você é, não importa o que jogaram em cima de você, Deus pode tratar você, Ele sabe quem você é. Então hoje temos diante de nós a oportunidade de ressignificar na palavra, pela ação do nosso Deus, toda e qualquer narrativa que tenha sido comprada. Então, ao invés de tentar controlar os resultados, devemos confiar que Deus já tem o melhor caminho para cada um de nós. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não concorda com os métodos de Deus. E venhamos e convenhamos, Deus tem um jeitinho peculiar de lidar com algumas coisas, né? Mesmo quando não entendemos, porque tivemos que passar por situações que foram muito difíceis, muito dolorosas, quando passamos por perdas, quando passamos por derrotas que realmente são esmagadoras. Eu não sei o porquê. E talvez, assim como eu, você nunca descubra alguns porquês de dores que você foi obrigado a passar. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que segue nos surpreendendo na jornada. Um texto relevante que expressa a ideia de que Deus é quem sabe o que tem para nós é o famoso texto de Jeremias 29, versículo 11, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Nesse versículo, Deus está falando para um povo de Israel, através desse profeta Jeremias, prometendo-lhes um futuro cheio de esperança, de prosperidade, apesar de quando eles olhavam ao redor só encontrarem caos. Isso reflete a confiança na soberania de Deus, uma soberania que é ativa nas nossas vidas, e a certeza que deve habitar no nosso coração, de que Ele tem planos bons e perfeitos para o seu povo, Ele tem planos bons e perfeitos para você, mesmo quando eu e você não compreendemos absolutamente nada do que está acontecendo. Apesar de todas as forcinhas que você já deu para Deus, todos os sinais, todas as listas que você entregou para Ele. Apesar das narrativas que você comprou. Apesar das certezas e verdades absolutas que você carrega. A história de Gênesis 27 nos lembra que nossas narrativas individuais são parte de um plano muito maior. E um plano que está absolutamente sendo dirigido por alguém. E esse alguém não é você. Ele nos chama a confiar em sua sabedoria, a confiar na sua providência, mesmo quando as nossas próprias tentativas de ajudar podem falhar. Ele nos chama a encontrar paz e segurança, a depositar a nossa confiança nele, naquele que conhece o fim desde o início de todas as coisas, naquele cujos planos são muito mais perfeitos. Então precisamos, nessa manhã, diante desse texto de Gênesis 27, realmente olhar para Deus e clamar para que Ele nos ajude a viver em harmonia com a sua vontade. Que Ele nos ajude a confiar nele, porque Ele continuará conduzindo os nossos caminhos, Ele nos tomará pela mão. Ele sabe o momento certo de derramar cada bênção na nossa história. Esse texto de Gênesis 27, de várias maneiras, nos apresenta que apesar das imperfeições de cada um de nós, apesar dos pecados de cada personagem aqui citado, o plano de salvação segue e seguirá se desenrolando. Desde o início, Deus já tinha estabelecido seus planos soberanos, declarando que o mais velho serviria ao mais novo.
Isso significa que, independente das ações humanas, seu propósito se cumpriria. Quando Rebeca e Jacó tramaram, então, aquela situação ali para dar a forcinha e ganhar logo a bênção, que originalmente seria de Esaú, isso não frustrou os planos de Deus. Mas, de fato, foi usado por ele para cumprir a sua promessa. Deus não mandou eles darem um jeitinho. Deus pode transformar uma mentira em bênção. Mas ele não tem compromisso com o que você acha razoável. Então, isso é importante porque muitas vezes a gente acha que em algumas histórias, porque Deus interviu dessa forma, quando você conta a sua mentira, você acha que Deus é obrigado a resolver. É mais ou menos como se você passasse o seu cartão de crédito, fizesse aquela compra e depois dissesse, agora é com Deus. Bizarro, né? Mas tem muita gente vivendo assim. Deus não tem esse tipo de responsabilidade. Mas apesar dos problemas que você pode vir a sofrer com a sua fatura, Deus estará lá com você. Assim como acontece depois, lá em Gênesis 34, Deus também nos oferece perdão, Deus também nos oferece restauração, mesmo após todo engano, toda manipulação, toda forcinha que foi dada. Apesar das narrativas impostas, ou mesmo autoimpostas, apesar das consequências naturais das escolhas humanas de cada um de nós, como a ira de Esaú, que se levanta contra Jacó, Deus não abandonou Jacó. Em vez disso, mais tarde, o coração e a família são tratados, são restaurados. Além disso, irmãos, a história de Gênesis 27 nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo através das nossas falhas. Ele revela como Deus usa as nossas fraquezas, como Ele usa os nossos erros para os seus propósitos maiores, destacando a sua bondade, a sua paciência, não só com o seu povo como um todo, mas como com cada um de nós. Mas não se engane, a graça divina na história de Gênesis 27 não anula as consequências naturais das ações de cada um de nós, mas oferece um caminho de reconciliação, um caminho de redenção através das obras de Cristo. Portanto, a graça nessa história é um lembrete poderoso de que Deus continua sendo gracioso e fiel, mesmo quando você falha. Ele nos chama a confiar na sua soberania e buscar seu perdão e restauração, sabendo que seu amor supera as nossas fraquezas, supera os nossos pecados, conduzindo-nos para os seus propósitos, propósitos eternos que já foram pagos na cruz pelo nosso Senhor. Ontem à noite, eu já estava deitado para dormir, e aí eu assisti um vídeo, Instagram, claro. E achei esse vídeo, falei assim, meu Deus, isso aqui tem tudo a ver com a mensagem, eu vou compartilhar com você o que acontecia. Um homem está lá sentado, aparentemente estudando, e um outro homem se aproxima dele e pede ajuda. E você vê que a pessoa que está pedindo ajuda está altamente transtornada. Ele pede ajuda dizendo que está morrendo de fome. Você pode me socorrer? Então a pessoa responde dizendo que infelizmente não tinha comida e que acreditava que não tinha dinheiro também. Mas automaticamente começa a revira os bolsos, revira as mochilas, revira tudo. E só parou quando encontrou algumas poucas moedas. E ele entrega com um sorriso fantástico no rosto. Ele entrega nas mãos do outro e diz, infelizmente isso é tudo que eu tenho. Está aqui. E a pessoa que estava pedindo ajuda olha e diz, não, calma, mas se é tudo que você tem, vamos dividir. E a pessoa fecha a mão do outro e diz assim, não, agora a sua necessidade é maior que a minha. Pode ficar, pode usar. Mas não vai te fazer falta. E o outro continua repetindo, pode levar. Você está com fome agora, eu não. E acredito que a minha vida está nas mãos de um Deus muito poderoso. Vai dar tudo certo.
eu não tenho nada, mas vai dar tudo certo. Então o outro homem devolve as moedas, agradece por aquilo, e o rapaz que ofereceu suas poucas moedas, continua dizendo que pode pegar, pode levar, não tem problema, está tudo certo. E aí, como aquelas reviravoltas de vídeos, né? O rapaz revela que isso fazia parte de um programa para encontrar pessoas generosas. E ele então recebe $5.000. Só que diferente de muitos desses outros vídeos, que eu já vi vários nesse sentido, aquele homem dobra os joelhos no chão e começa a agradecer a Deus, não ao entrevistador. E ele fala: Senhor, o Senhor é tão bom que já tinha a resposta que eu precisava. Imagina, meu irmão, minha irmã, que você é essa pessoa, que Deus tem movido gente para abençoar você na sua direção e você continua agarrado à sua miséria, agarrado às suas poucas moedas, agarrado ao lixo que disseram que você é. Enquanto o Senhor está te convidando a viver algo muito melhor, enquanto Ele tem algo novo para você. Então confie nele, abra mão dos seus valores, do que foi depositado, do que foi investido em você, do que disseram, do que você viveu agarrado até hoje. Narrativas, palavras, histórias que marcaram você e fizeram você viver se sentindo mal. Livre-se das histórias que marcaram e oprimiram toda a sua vida. E permita-se descobrir o que Deus, o Deus Todo-Poderoso, do plano imenso da salvação, reservou para você. Então, preciso encerrar te perguntando: que tal experimentar essa graça divina na sua narrativa pessoal? Mas experimentar isso aqui, agora, diante desse Senhor, que tem novidade de vida para você. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, nós vivemos nossas vidas, Senhor, e tanto foi falado sobre nós, tantas verdades, Senhor, que nós sequer questionamos, que nós somos bons em algumas coisas, que nós somos péssimos em outras coisas, que nada pode ser esperado de algum de nós. Deus, tantas frustrações, tantas marcas, tanta miséria, Senhor, tem acontecido na vida de tantos de nós, porque acreditamos em mentiras, Senhor. Diante dessa história, nós vemos que apesar de tudo que foi feito, o Senhor continuou com o teu plano. Então rogamos, Senhor, continua com o teu plano na vida de cada um de nós. Liberta-nos, Senhor, de uma vez por todas, de tudo isso que foi feito, tudo isso que foi falado, Senhor. Tantas das decisões mesmo que nós abraçamos. Ajuda-nos a enfrentar com fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos a coragem de também assumir os nossos erros. Mas, acima de tudo, ensina-nos a confiar no teu poder restaurador. Ajuda-nos, Senhor, a entender do que é muito mais do que os nossos sonhos pessoais. O Senhor tem um sonho incrível para nós, e isso inclui a eternidade contigo. Então, Senhor, é no nome de Jesus que rogamos, que o Senhor traga novidade de vida sobre a tua igreja, e nos permita glorificar ao Senhor com isso. Em nome de Jesus. Amém.